caminhando com a Bianca esses dias, a gente foi no supermercado, tava chegando sexta-feira lá em casa é o dia do lixo. Quem aqui tem o dia do lixo na sua dieta? Sexta-feira lá em casa é o dia do lixo. Domingo é domingo. Lá em casa só sexta-feira, tá? Lá em casa só sexta-feira. É o dia que a gente tira de folga, e aí a gente não faz almoço, não faz janta, come batata chips, biscoito, o dia inteiro, né? E aí a gente parou no supermercado para comprar as coisinhas, era quinta-feira, falou, vamos comprar para amanhã para não precisar sair, porque é o dia inteiro de pijama, largado. E aí a Naline precisava comprar e foi na farmácia, ela precisava comprar um remédio. E aí a Bianca ficou comigo. E eu e a Bianca, a gente tira onda, né, cara? Que a gente fala inglês um com o outro e tal, então o pessoal fica percebendo a gente falando inglês. Na verdade é para manter o inglês dela, porque não tem dinheiro, não tem herança, então pelo menos em inglês eu vou dar para ela. E aí então eu vou insistindo para ela não perder o inglês. E aí conversando com ela, ela falou assim, pai, cadê a mãe? Eu falei, a mãe foi para drugstore. Em inglês, farmácia, a gente fala de drugstore. Chama pharmacy também, mas a maioria das pessoas falam drugstore, que seria o drogaria, a loja que vende drogas. Ela assustou, cara. Ela falou assim, como assim? O que a mãe foi fazer na drugstore? Eu falei, aí eu não perco a oportunidade, né, cara? Eu falei, ó, she went to buy some drugs. Ela foi comprar algumas drogas. Ela falou assim, mas a gente não pode, minha filha é super santa, né? A gente não pode comprar drogas. É errado isso daí. Ela começou a falar, não pode comprar drogas. Eu falei, não, filha, todo remédio é uma droga. Aí pronto, acabou com a cabeça dela. Ela não entendeu nada. Nunca mais toma remédio. Aí ela falou assim, mas como assim, pai? Aí eu falei um negócio, que você vai entender agora, porque eu estou contando essa história. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Só o médico sabe a dosagem certa, mas se você tomar demais, pode dar ruim. E se você tomar de menos, pode não funcionar. Se você tomar o remédio errado, pode ter um efeito totalmente contrário do que você está esperando. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Por que eu estou falando isso? Tem um texto bíblico que é interessantíssimo, está em Eclesiastes, não precisa abrir, você confere em casa, Eclesiastes capítulo 7. Ele fala sobre ser demasiadamente os extremos. Não seja demasiadamente justo, sempre certo. Todo argumento você tem que ganhar. Já viu aquele ditado? Você quer estar certo ou quer estar feliz? Então, não seja o cara que quer ganhar todos os argumentos, mas também não seja demasiadamente tolo. Aí ele fala, para que você vai sofrer à toa? Então você tem que estar no meio ali, no equilíbrio. O que é isso? A dose certa. E durante essa semana eu estou aprendendo a ser meio médico no lado espiritual, que diz que médico e louco todo mundo tem um pouco, certo? Então eu estou aprendendo a ser meio médico, aprendendo a dosagem das coisas. Porque eu tenho conversado com várias pessoas que apresentam extremos de situações. Eu estou nessa situação X, meu casamento acabou, não tem mais jeito, perdi minha fé. Imagina você conversar com uma pessoa, eu perdi minha fé. Então a gente tem que ter um equilíbrio. E eu estou aprendendo a ser equilibrado, por incrível que pareça. Eu sempre fui um cara meio desequilibrado, mas eu estou aprendendo a ser equilibrado. Só falar com as pessoas com um pouquinho mais de mansidão, que é difícil é difícil, é forte, mistério. Mistério. Meu Deus! Como é que o Rafael falava antigamente? Suco de boldo. Mas eu estou aprendendo a ser meio médico. Eu acho que esse exercício pastoral é meio isso, você aprender a equilibrar as coisas, a puxar a orelha quando precisa puxar a orelha, a ser mais gentil quando precisa ser gentil. E aí essa semana, cara, inevitavelmente eu bati de frente com um texto na palavra que eu tinha feito um voto para mim que eu nunca ia pregar nesse texto. Eu falei, nunca vou pregar nesse texto. Primeiro porque na hora que eu acabar vai dar rolo. Já sei disso já. Sabe aquela pregação que o pessoal vai perguntar a semana inteira? Vai dar rolo. Mas também porque esse texto ele não está na Bíblia. É um texto que, para a maioria dos teólogos, ele não deveria estar na Bíblia. Ele está aí, mas não deveria estar. E aí eu tinha feito um voto para mim mesmo, falei, nunca vou pregar nesse texto para evitar problema. Mas eu não consegui, cara. Ontem eu fiquei a semana inteira tentando achar outro veículo. O Giovanni, que participa do grupo comigo, sabe que eu mandei texto de Coríntios, texto disso, não deu. Acabei caindo em João capítulo 8. Então se você tiver essa Bíblia aí contigo, abre aí João capítulo 8, é onde a gente vai ler uma história muito curiosa. E é uma história que, como eu disse, não era para ser uma história bíblica. Era para ser uma história... Ela não era para estar escrita aí, na verdade, né? Então João capítulo 8, abre aí que você vai entender o que eu estou falando. Esse texto de João capítulo 8 é o texto famoso da mulher que foi pega em adultério. Quem aqui já ouviu essa história? Levanta a mão só para eu saber com quem eu estou falando. Então, a maioria de vocês já ouviu essa história na igreja. Esse texto, segundo a maioria dos teólogos,
ele não está escrito nos manuscritos mais antigos. Então, quando a gente fala de confiabilidade da Bíblia, a gente às vezes contesta algumas coisas e fala, poxa, isso daqui eu não deveria ler, isso daqui eu não deveria, enfim, aplicar e por aí vai. Esse texto não está nos manuscritos mais antigos. E nos manuscritos mais novos, onde esse texto é encontrado, ele tem diversas variações, o que não é comum no texto bíblico, porque quando a gente chega na veracidade do texto bíblico, é porque a gente comparou vários pergaminhos, vários documentos, e todos eles falam 99% da mesma coisa. Então a gente tem prova de que você pode confiar no que está escrito na Bíblia. E já esse texto aí não. A maioria das vezes ele não aparece nem em João, ele aparece em Lucas, lá no final do Evangelho de Lucas, que é uma história meio parecida. Então existe uma certa controvérsia a respeito desse texto, e por isso eu tinha falado que eu nunca ia pregar nele. Mas aí quando Deus foi falando comigo, eu fui pesquisar, e a maioria dos teólogos que diz que esse texto não deveria estar aí, não discorda de que o fato aconteceu. Só porque ele está no lugar errado não significa que a gente não deve pregar. É um texto que retrata uma situação que não contradiz nada do que está no restante dos evangelhos, e muito provavelmente isso aconteceria da maneira que está escrito aí, só está num lugar que parece meio errado de estar. Você lê o capítulo 7 e o versículo 12, do capítulo 8 para frente, você vai ver que é uma interrupção, meio que para o diálogo no meio. Mas isso aí é relevante. Nós vamos ler a história e vamos tentar extrair algumas coisas dali. Por que desse texto? Porque como essa semana eu tenho aprendido a ser equilibrado, esse texto é o exemplo perfeito de uma pessoa equilibrada. Essa pessoa sendo, claro, Jesus. Exemplo perfeito da pessoa equilibrada. Se a gente quiser pegar um exemplo de alguém que se colocou numa situação complicada e resolveu com equilíbrio, é esse exemplo aí. João capítulo 8, versículo 1 até o 11. Na verdade, a história começa no último versículo do capítulo 7, quando fala que os fariseus que estavam debatendo com Jesus foram para casa, e aí Jesus foi para o monte orar. Olha que interessante, já começa aí. A galera que está sempre apontando o dedo vai embora para casa, não tem compromisso com nada. O cara que vai responder as perguntas vai orar. E aí ele passa a noite orando, quando dá de manhã ele desce para o templo, e a gente chega no texto que a gente vai ler, João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Eu vou ler o texto, e aí depois a gente vai tirando algumas dúvidas. Fala assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, igreja de manhã é bíblico, viu? Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus fazia várias coisas que a gente não entende, né? Essa é uma dessas. Cuspir na cara dos outros também. Jesus fazia várias coisas que a gente não... O pessoal olhou assim e falou, cuspir na cara dos outros? Depois você lê lá ele curando o cego lá. Por que eu falei isso? Nem sei por que eu falei isso. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, aonde estão os seus acusadores? E aí ela, ninguém te condenou? E aí ela responde, ninguém. Então Jesus disse, eu também não. Agora vá e não peques mais. Esse é o texto da pessoa equilibrada. O que a gente pode aprender com esse texto? Algumas lições. Primeiro, já falei para você, Jesus foi orar. Antes de pregar, ele foi orar. Muita gente vem pregar sem orar. Qual que é o segredo da pregação que fala com as pessoas? Não é a eloquência, é a oração. Porque Deus traz as pessoas que estão preparadas para receber. Pode aparecer aqui o cara mais eloquente que for. Se não tiver oração, não vai ter nada. Então Jesus se retira para orar e aí ele desce para o templo. Quando ele chega no templo, o templo que ele era mais ou menos isso daqui. Eu achei legal essa ideia, porque aqui a gente vai conseguir exemplificar perfeito o que aconteceu. Jesus foi para o templo, mas ele não foi para dentro do templo. É muito provável que ele foi para um lugar que eles chamavam de pátio, que era onde os rabinos se reuniam. E o pátio era mais ou menos isso daqui, em proporções maiores. Então Jesus desceu do monte, chegou para ensinar. E aí ali no pátio ficavam reunidos vários rabinos, vários mestres da lei, vários professores. E aí cada um com o seu grupinho, cada um com o seu grupo de conexão, falando aqui, pau, é assim, dando a interpretação da lei. Até que aparece Jesus.
Jesus meio que aparece descendo, chega no meio da galera, pega uma cadeira ou um banquinho, senta, e a galera se reúne em volta dele. Alguns do grupo do João, alguns do grupo do Iliel, e aí a galera vem para cá e senta. E aí Jesus começa a ensinar. Enquanto Jesus está ensinando, falando da lei, os fariseus e os escribas aparecem lá de onde está vindo aquele povo, lá no caminhozinho, aparecem e vem carregando uma mulher no braço. Ó, joga a mulher no meio. Tá todo mundo sentado aqui, ó. Aí os caras vêm e põem a mulher aqui no meio, assim, ó. Bum! Essa mulher é uma piranha. É isso aí. Hoje seria assim. Essa mulher é uma vagabunda, essa mulher. É isso aí que ele falou. Pegamos ela com outro cara. E aí na lei, ó. Na lei tem que apedrejar. Tem que matar. É o que os caras estavam falando. Você consegue ver a gravidade do negócio? Os caras botaram a mulher aqui no meio. É muito provável, diz os teólogos, que a mulher estava seminua, porque não deu tempo de recolher. E aí botaram a mulher aqui no meio. E aí, ó, tem que matar a mulher. E aí vocês se perguntam, tá, mas tá faltando um pedaço aí na equação. Você consegue perceber já o que eu estou percebendo? Tá faltando. Adultério com quem? Sozinha? Tá faltando alguém. E aí, o que aconteceu? Cadê esse cara? Alguns dizem que os caras trouxeram só a mulher porque queriam criar parcialidade. Outros dizem que, como os caras eram machistas mesmo, deixaram o cara pra lá, que é muito comum na nossa sociedade. A gente criminaliza a mulher. A mulher que é piranha, o cara não, o cara é garanhão. Eu não é? Tô falando alguma mentira? O vocabulário é muito forte pra igreja, não? É isso que a gente faz hoje. Até hoje, 2000 anos depois, a gente faz a mesma coisa. Trouxeram a mulher, botaram a mulher lá no meio e falou, ó, tem que apedrejar essa mulher. Fizeram uma covardia com a mulher. Porque os homens trouxeram ela e deixaram ela ali no meio. E aí o que aconteceu com isso tudo aqui? Eles falam assim, ó, na lei, a gente precisa apedrejar essa mulher. O que eles estavam falando? Eles estavam citando um texto da lei. Muito provavelmente Levíticos capítulo 20, versículo 10. Que fala, toda vez que um homem... Olha só o que fala o texto. Olha o que fala o texto. E olha o que aconteceu na cena. Toda vez que um homem for pego em adultério com a mulher de outro homem, ambos, tanto o homem quanto a mulher, devem morrer. Levíticos capítulo 20. Aí os caras vêm com o peito cheio. Ó, pegando essa vagabunda aí, ó, tem que matar. Mas, meu cara, aí Jesus, muito sábio, muito equilibrado, olha para eles, olha para a mulher. Sim, ó. Aí começa a acontecer isso que vocês imaginam que vai começar a acontecer. O que ele está fazendo? O que ele está escrevendo aí? Escrevendo no chão de areia. Aí Jesus levanta e fala, tem alguém inocente aí não? Se tiver, pode começar. Não? E aí diz a palavra que os caras começaram a ir embora, um a um. Conseguiu perceber? Então grava essa cena, que depois eu vou tentar pintar um quadro do ângulo de cada um. Mas vamos lá para a gente ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, uma das coisas que me intriga, o que Jesus escreveu no chão para os caras ir embora? Porque os caras chegaram cheios de pedra na mão. O que Jesus escreveu no chão? Se você já é de igreja há muito tempo, você já ouviu várias histórias. Quais histórias você já ouviu que Jesus escreveu no chão? Vamos lá. Quais histórias você já ouviu? Pedindo discernimento a Deus. Pedindo discernimento a Deus, mais o quê? Escrevendo o pecado dos outros. Que o homem é de barro e tal. Que o homem era de barro. Quem são vocês para falar comigo? Nesse sentido. Uma teoria também, alguns teólogos falam isso. Tudo que vocês falaram até agora já tem comentário também. Mas alguém não? Hashtag vai embora. Se fosse hoje, hashtag mete o pé. Muito bom, muito bom. Tem alguns que dizem que porque Deus escreveu na pedra, Jesus vai e escreve no barro. É o dedo de Deus escrevendo. Tem outros que falam mesmo, o mais comum é a lista dos pecados, né? Quem falou a lista dos pecados, João? O mais comum é a lista dos pecados. Aí ele fala lá, luxúria, não sei o que, papapá. E aí os caras vão saindo um por um, do mais velho ao mais novo. Esse é o mais comum. Eu tenho um palpite, tá? Isso não é teologia, isso não é doutrina. Você não precisa ter a mesma opinião que eu. Mas eu tenho pra mim que Jesus era um cara assim que ele gostava de provocar as pessoas, principalmente os religiosos.
Eu tenho para mim isso. Jesus, quando Jesus curava no sábado de propósito, tinha um propósito. Era meio que uma alfinetada nos caras. Quando Jesus fazia as coisas que não era para fazer, né? O exemplo que eu dei aqui, que ele cospe no cara, que ele faz barro, é porque a lei dos judeus falava que não podia curar nem com barro e nem com cuspe, principalmente no sábado. Aí ele vai e cura com barro e cuspe no sábado. O cara era turrão mesmo. Então assim, eu tenho para mim que Jesus gostava de provocar um pouco os religiosos. E aí, como os religiosos vieram com as pedras na mão, eu acho que Jesus escreveu a mesma lei que eles citaram. Porque sabe quando a gente faz, sabe aquela lição de interpretação de texto, você escreve o texto e fala assim, lê para mim. Aí a pessoa lê, aí você muda a vírgula de lugar, muda o sentido da frase. Então, aí os caras vieram e falaram assim, ó, pegamos uma mulher do teto, tem que apedrejar. Tem 3 lugares pelo menos na lei que fala isso, Levíticos 20, Deuteronômio 22 e um outro lugar que eu já esqueci onde que é. Mas tem lá, tá escrito. Um deles fala que tinha que apedrejar, o resto fala que tinha que morrer. E os caras eram zelosos pela lei. Eles chegam com a lei e falam, tem que matar. Aí eu acho que Jesus escreve a lei inteirinha lá. Se um homem, aí ele põe em letras maiúsculas o homem lá, né? Um homem, aí deixa o maiúsculo lá, olha pra cima. Ninguém? Não. For pego em adultério com uma outra mulher, maiúsculo, de outro homem, aí põe aqui tudo maiúsculo e deixa os caras ler. Já viu quando você lê, aí você mudou a vírgula e fala assim, ah, era isso. Eu acho que Jesus escreveu a lei ali, falou assim, ó, beleza, vocês querem manter a lei? Beleza, vamos manter a lei está aí, essa aí. Quem mais que Jesus queria manter a lei? Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio, ele só podia abolir a lei se ele cumprisse toda a lei. Então, ele, na minha opinião, é só um palpite meu, eu acho que faz mais sentido pensar, Jesus foi lá e escreveu. E aí quando os caras não perceberam, depois de colocar um maiúsculo, ele vai fazer um círculo assim no ambos. Aí quando os caras não percebem, ele vai e grifa o ambos assim, ó. E aí o pessoal começa, ih rapaz, deu ruim. Por quê? O costume da lei era que quando você acusasse alguém de determinado pecado, se você é o acusador, você tinha que estar livre daquele pecado. Porque a própria lei de Levíticos e Deuteronômio diz o seguinte, eles devem morrer. E aonde fala sobre apedrejar, fala, aquele que acusou, que atire a primeira pedra. Está na lei. Então o que os caras vieram fazer era bíblico. E aí Jesus fala assim, ó, já que vocês querem fazer, então o inocente de vocês aí, pode atirar a primeira pedra. Se vocês atirarem, eu vou para cima. Só que ninguém podia atirar. Porque todos eles eram culpados de algum pecado. E provavelmente o que foi pego era amigo, ou conhecido, ou alguém próximo. Pode ser, né? Como a gente falou no começo aqui, às vezes esconderam do cara, porque vai que o cara era fariseu também. Né? Podia até dar uma puxada de orelha agora nos líderes religiosos que fazem besteira, mas não vou fazer isso, né? Porque depois vai pra internet, quem não viu o filme. Mas já fiz, né? Indiretamente. Para quem não entendeu, eu vou fazer igual o Jesus, vou circular agora. Então, o que acontece? Eles vêm e falam, ó, tá aí. Aí Jesus vai e escreve a lei. E aí os caras olham para aquilo ali e falam, deu ruim para nós. Vamos meter o pé um de cada vez, eles vão saindo, daí Jesus levanta e fala, e aí? Cadê os seus acusadores? Tem ninguém. Então eu também não te condeno. E aí, quando Jesus fala isso, eu percebo o seguinte, a gente vive numa sociedade que a gente gosta dos extremos. Ou você é Flamengo, ou você é nada, né? Porque não tem outro time também, né? Flamengo e... Aqui é Corinthians. A gente não vive numa sociedade dos extremos? Qual que é o ditado? É 8 ou 80? A gente não sabe viver no meio termo. A gente criou até um costume ruim na igreja, de falar que meio termo é morno, e Deus não gosta do morno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não aprendeu a ser equilibrado na igreja. A gente não aprendeu a ter tolerância na igreja. A gente não sabe mais tolerar os outros. Ah, o cara é PT, na eleição agora a gente demonstrou o quão ruim nós somos como seres humanos. Igreja, estou falando do mundo não. O pessoal do mundo estava mais comportado que nós. Dentro da igreja, o pessoal estava fazendo campanha para candidato X ou Y, e um absurdo, uma aberração. Eu, na moral, na minha prepotência, se eu fosse Deus, eu tinha detonado todo mundo. Acabou. Ainda bem que não sou Deus, né? A oportunidade de fazer o dilúvio de novo. Acabou. Pelo menos no Brasil. Que palhaçada que aconteceu, né? Mas a gente vive no extremo, 8 ou 80. E aí, se a gente for colocar isso nessa questão aqui, a gente tem 2 extremos. Um extremo é a justiça. Precisa ser feita justiça. A mulher foi pegar do adultério. Não conseguimos trazer o cara, mas a mulher está aí. Alguém tem que pagar. O outro extremo é a graça. Um muito longe do outro, quanto o leste é do oeste. E agora, o que a gente faz? Aí dentro da igreja hoje a gente vive os 2 extremos.
tem a galera da graça, que só quer falar de graça, e que acaba perdendo a graça da graça, de tanto falar errado da graça, porque usa isso como uma desculpa para indulgências nossas. E tem a galera da justiça, que detona e esqueceu o que Jesus fala, vai aprender o que eu falo, eu quero misericórdia, ao invés disso aqui. Enfim, dois extremos, não tem como conciliar. Só Jesus consegue colocar no meio. E aí eu percebi um negócio, só Jesus consegue ser gracioso e justo ao mesmo tempo. A gente não consegue, eu não consigo. Só Jesus consegue ser justo e gracioso ao mesmo tempo. Ele aplica a justiça com graça. Ele aplica a graça com justiça. Quando a gente tenta fazer isso, a gente cai para um lado ou para o outro. A gente não consegue fazer. Então qual que é a melhor coisa a fazer? Quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer é? Nada. Porque a gente não sabe. A gente não sabe nem orar. É engraçado que os discípulos falam para Jesus, me ensina como é que ora. Se a gente não sabe nem orar, como é que a gente vai querer julgar? A mulher está ali. Precisa ser corrigida. Porque também tem um detalhe interessante. Esse de manhã agora eu estava conversando, e aí um dos irmãos chamou a atenção para mim e falou assim, cara, eu tenho um conflito, que eu também tenho. Como é que faz o policial crente? Eu falei, rapaz, é um conflito. Eu não sei, é um conflito. Confesso para você que é um conflito. A gente tem vários policiais aqui dentro, é um conflito. Né? Pergunta para vocês, tem vários aqui dentro, mas é um conflito, não deixa de ser um conflito, embora você possa apresentar algumas respostas, não deixa de ser um conflito. Precisa de equilíbrio, e a gente não tem equilíbrio, a gente não aprendeu a viver de maneira equilibrada. Só Jesus consegue fazer isso, Ele é o nosso padrão. Então o que a gente faz nessas situações? Põe na mão dele, porque Ele sabe o que fazer. E aí eu vou tentar fazer um negócio aqui interessante. Eu preciso de 4 voluntários pra gente acabar. 4 voluntários. Mais 10 minutos eu acabo. Preciso de 4 voluntários. Uma delas vai ser a minha esposa, porque eu falei assim, você vai se voluntariar para um papel muito ruim. Vai se voluntariar. Eu falei com ela ontem já. Você vai se voluntariar. Não, eu falei isso com ela ontem, sério. Falei com ela ontem porque se eu chamar qualquer outra pessoa para esse papel vai ficar ruim. Então eu falei com ela ontem, ela vai ser a mulher que foi pega. Mas nós estamos tranquilos, tá? Nosso casamento está tranquilo. Nós estamos bem. Não, já vai para a internet, o pessoal vai cortar. Nosso casamento está tranquilo. Nós estamos praticando os nossos exercícios normalmente, entendeu? Nós estamos treinando todo dia, está tranquilo. Tá? Mentira também. Mentira não importa. Então olha só, a minha esposa, eu preciso de mais 3 voluntários que vão representar o outro lado. Nós vamos montar um cenário aqui, ó. Eu preciso de mais 3 voluntários. 3 homens. Fica um mandando o outro, né? Um voluntário. Olha, eu preciso de um voluntário com a pedra na mão. Medo? Pronto. Tá bom, tá aqui, ó. Ó. O Thiago vai ser o fariseu. O Thiago vai ser o fariseu. Ó, o Thiago vai trazer a mulher que foi pega em adultério, tá? E aqui, ó, a pedra. Aqui. Esse aqui é o escriba, tá com a pedra na mão. E esse aqui é a multidão, porque a maioria das pessoas não percebe que tem 4 personagens nessa história. Só vê 2, Jesus e os fariseus. E a vítima, óbvio, né? Mas não vê o 4º personagem, a multidão. A multidão tem um papel essencial nesse teatro aqui. Então nós estamos aqui, Jesus está ensinando, aí o fariseu vai trazer a mulher que foi pegar em adultério. Não podia ser o Jesus, né? Não. Jesus era branco de olho azul, cara, você não sabe. Traz a mulher em adultério aqui. Olha a gentileza dele. Ó, jogou a mulher aqui, a mulher está aqui quase seminua. Aí ele está acusando a mulher. Aí o escriba do lado dele, o escriba do lado dele está aí com a pedra na mão, certo? E eu estou aqui de Jesus, sentadinho, assustei agora. Jesus Mas Jesus é o quê? Branco de olhos claros, falei pra ele não entendeu. É igualzinho você, assim. Igualzinho eu. Ele não era careca, ele tinha cabelo comprido loiro ainda. Enfim, releva isso daí. E aí, tá aqui a multidão. Tô sentado aqui, e aí olha só o que acontece. Primeiro, vamos contar a história do ângulo do fariseu. Quem lê a história até o ângulo do fariseu, acha que o cara tá com boa intenção. Fala, pô, é a lei, cara. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus manda matar. Quem lê só até aqui e não lê no texto que o fariseu queria testar Jesus para achar alguma coisa com que acusá-lo, porque Jesus até agora tinha sido inocente, quem lê até aqui fala que esses caras estão com razão. Olha, eles precisam fazer isso, é a lei precisa ser cumprida. Se a gente não colocar a lei em exercício, se todo juiz tiver que ser julgado,
ninguém julga ninguém. Porque todo juiz tem pecado também. Então, até aqui, o fariseu está com todas as boas intenções. Claro. E o fariseu está com uma posição aqui, ó. Vamos usar uma rima. O fariseu é o povo é o povo da acusação. O grupo da acusação. Eu também. O povo da acusação está aqui, ó. É o grupo da acusação. E eles estão com uma posição. A posição deles é a posição da pedra na mão. Estão com a pedra na mão, pronto para apedrejar ela. O povo da acusação com a pedra na mão. O segundo povo, que também é o lado negativo, o segundo grupo, é o grupo da omissão. O grupo da omissão estava sentado no chão. Senta aí, soldado. O grupo da omissão... O soldado Nutella. O grupo da omissão estava sentado no chão. Note que enquanto Jesus está ensinando, presta atenção, enquanto Jesus está ensinando, sentadinho aqui, os fariseus chegaram, fizeram uma arruaça, parou todos os grupos de conexão, todos os rabinos assustaram, lotou aqui, porque agora aconteceu um negócio que quando a gente lê, a gente acha que era normal. Mas se você ler a história, se você ler a história da igreja, Flávio José, as origens, você não vai ver 5 casos de apedrejamento. Estevão é um raro caso de apedrejamento. Isso não acontecia todo dia, não. Isso era uma morte cruel. Não era comum assim, vão apedrejar. Ninguém queria apedrejar ninguém. Os caras estavam com uma boa intenção. E aí, a multidão que está sentada aqui, ó, Jesus está chocado, os rabinos estão chocados, está todo mundo chocado, todo mundo olhando. Vocês fazem parte da multidão, todo mundo. É o grupo da omissão. Eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados só com o espetáculo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Agora eu quero... Vamos ver o que vai acontecer aí. É a posição que a igreja tomou durante essa eleição, por exemplo. Vamos ver o que os caras vão fazer aí. Entre Daciolo e Bolsonaro, vamos ver o que vai dar aí. Zoando Daciolo, zoando... Essa é a posição da igreja, ridícula a posição da igreja. É o que a gente tomou aqui, ó. A gente ficou assistindo, vamos ver o espetáculo. Ah, se o Bolsonaro aparecer na Globo. Ah, se o Daciolo cair na Globo. A gente queria ver o espetáculo. Quantos eram os crentes que estavam orando? Ou intervindo? Porque a multidão podia interferir. Falei, peraí, que é isso, cara? Tá louco? Quanto tempo tem que a gente não vê o apedrejamento aqui? Cadê o cara? Porque todo mundo viu Jesus escrevendo no chão, cara. Por que a multidão não interviu? Porque é o grupo da omissão. Infelizmente, a gente peca mais por omissão do que por excesso. Na nossa vida, a gente peca por omissão. Porque a gente não levanta a voz. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, ele pediu sabedoria para ser voz para quem não tinha voz. Ele falou, me dá sabedoria para eu gerenciar bem os recursos que o Senhor me dá para eu poder gerenciar o povo. Para eu fazer bem para o povo. Foi o pedido dele, sabedoria. Não foi para ele. Aí Deus fala, já que você não pediu riqueza, não pediu nada, eu vou te dar o que você não pediu também. Mas ele pediu sabedoria para poder gerenciar bem o que Deus deu para ele, para fazer bem para o povo. É o povo da omissão. Aí tem o outro grupo, Jesus, que é o grupo do perdão. Estou aqui. O que Jesus faz? Jesus fala assim, não, pera não, aqui não. Vou tacar pedra, você não tacar pedra em mim. Agora eu entendi que você escolheu sua esposa. Você vai fazer isso com outro. Aproveitando aqui, Badão. Jesus, qual que é o curioso disso tudo? O grupo de Jesus é o grupo do perdão. O perdão não tem condição. Jesus não virou para ela e falou assim, mas você pecou mesmo? E Jesus não perguntou. Jesus não conferiu. Vamos ver se ela merece perdão. Vamos ver se ela encaixou no padrão dos fariseus. Não, pedra ninguém vai tacar. Se tiver que tacar, vai tacar em mim. Aí ele começa a escrever, tem alguém aí inocente? Porque na lei você tinha que estar livre do pecado para poder tacar a pedra. Como não tinha ninguém, a galera começa a ir embora. E aí tem um último grupo, que eu vou falar por último, mas antes, reflete nisso daqui. Entre o grupo da acusação, o grupo da omissão, todos esses grupos aqui, ó, todo mundo nessa história é vítima. É aí que está o equilíbrio. O fariseu se tornou vítima do zelo da lei. Porque ele não percebeu que ele estava lendo o negócio e ele estava preocupado com a lei e perdeu a preocupação com o objeto da lei. É o juiz que quer cumprir a lei, mas esquece que a pessoa que está respondendo é mãe de 3 filhos. Precisa de um elemento humano para a interpretação da lei. Ele esqueceu do objeto da lei. Eles são vítimas do zelo. Essa daqui é vítima dos desejos. Ela caiu nos desejos da carne. E esses aqui são vítimas da covardia. Porque ninguém quer falar. Porque ninguém quer assumir o lugar de Jesus. E nós, hoje, 2000 anos depois? 2000 anos depois, a gente é um conjunto desses 3 grupos, tudo junto. Porque tem hora que eu olho pro negócio aqui, ó, eu fecho, parece o cavalo com o negócio aqui, ó. Só leio o que está escrito aqui, eu não olho pro lado. Tem hora que eu pulo de lá, e aí eu fico calado. A gente é um conjunto disso tudo. Todos nós somos vítimas disso daqui. E o único que resolve é Jesus. Amém. Não é o fariseu,
não é a rebeldia dela, não é a omissão. Só Jesus resolve. Porque a gente acabou se tornando vítima disso tudo aqui. Uma salva de palmas para os nossos grupos teatral. Então, qual que é a ideia? Se você olhar a história pelo ângulo de cada um, você vai ver que nenhum deles tinha realmente consciência do que estava fazendo. Nenhum deles. É a mesma coisa hoje. Todos os dias nós somos apresentados com situações que vão de encontro à nossa fé, de encontro às nossas convicções, de encontro àquilo que eu acho certo ou errado. Todos os dias. E aí a gente deixa de perceber que todos nós somos vítimas. Nessa história, o mais interessante de tudo não é perceber o ângulo de cada um, é perceber que Jesus entra no lugar da vítima. Jesus não protegeu a vítima, ele entrou no lugar da vítima. Se a gente passar essa história para frente 2000 anos depois, enquanto eu e você somos vítimas, ele assume o nosso lugar. E aí, quando você entender que Jesus assumiu o seu lugar na cruz, eu duvido que você tenha moral para pegar na pedra. Entendeu? O lance não é pegar na pedra. O lance é o quarto grupo que eu não falei aqui. O quarto grupo é o grupo mais importante. É o grupo que ninguém vê. É o grupo do espiritual. É o grupo do Espírito Santo. É o grupo da correção. A gente tem a acusação, tem a omissão e tem o perdão, que é fantástico. O perdão de Jesus é fantástico. Mas não adianta nada. O perdão de alguém... Alguém me falou hoje de manhã aqui, a gente precisa melhorar. A gente precisa desenvolver como cristãos. É o grupo da correção. É o que o Espírito Santo faz. E aí, para a gente fechar, a pergunta é a seguinte: qual grupo você está? Porque todos nós estamos num grupo desse. Qual é o seu grupo? Se você está no grupo da acusação, com a pedra na mão, meu convite para você é larga a pedra. Se você está no grupo da acusação, com pedra na mão, larga a pedra. Se você está no grupo da omissão, sentado no chão, meu convite é levanta. Você precisa falar para quem não tem voz. Levanta. Se você está no grupo do perdão, que é o grupo de Jesus, fantástico, mas às vezes a gente perdoa e a gente fica aqui, ó, perdoado olhando para o chão. Faz igual Jesus, levanta a cabeça, começa a perceber. Por quê? Fantástico, perdoei, mas vamos andar para frente agora? A gente precisa parar de chorar e começar a caminhar em direção a Jesus. Porque se a gente ficar estagnado no mesmo lugar, nada muda. Você está entendendo o que eu estou falando? Muito difícil não. Estou entendendo o que eu estou falando? Se você estiver no grupo do perdão, fantástico, só, parabéns. Mas o perdão também precisa de ação. Então, perdoou, fantástico. Vamos andar agora? Vamos melhorar? Vai, não peques mais. Esse é o grupo da correção. Agora, o grupo da correção é o lugar do Espírito Santo. Se você está sentado, se você está com a pedra na mão, larga a pedra. Se você está sentado no chão, levanta. Se você está chorando aqui, perdoando a pessoa, chorou, para de chorar e começa a caminhar. Agora, se você está no lugar do Espírito Santo querendo corrigir os outros, vou te falar um negócio. Põe-se no seu lugar. Porque se você quiser ocupar o lugar do Espírito Santo, você vai ter que fazer tudo que o Espírito Santo faz. Já falei isso aqui há um tempo atrás, né? Então põe no seu lugar e faz o seguinte, ó, nossa função é o quê? Aponta para Cristo. Como é que é o Cristo? Na hora que a pessoa te der a brecha, faz o que Jesus fez. Percebe nesse texto que a maioria das pessoas não percebe, cara. Jesus se colocou no lugar da vítima e falou assim, ó, aqui não tem pedrada. Em público, Jesus perdoou. No particular, Jesus corrigiu. Não é que no Jesus não corrigiu, é esse que às vezes as pessoas também não entendem. Tem que ter correção? Tem, mas não é em público, envergonhando a pessoa, não. Correção é aqui, ó, no individual. E aí Deus vai preparar as oportunidades para quem Ele quiser corrigir, na hora que Ele quiser corrigir, para você começar a se parecer mais com Ele. Porque Jesus perdoou em público, mas corrigiu no particular. Depois que todo mundo foi embora, Ele olhou para a mulher e falou assim, e aí, cadê os caras? Não tinha mais ninguém ali. Já que ninguém te condenou, também não. Então agora, vai, não peques mais. Pô. Você não vê Jesus botar uma mulher no banco, não vê Jesus, nada disso. Vá, não peques mais. Daqui para frente, melhora. Pô. Abandona a vida do pecado. É um convite. E aí, como muito bem uma irmã me falou agora de manhã, é um convite. Você faz se você quiser. Ninguém pode te forçar a fazer. Jesus assumiu o lugar da vítima, falou, vá e não peques mais. Esse é o exemplo do equilíbrio. Como que funciona com o equilíbrio? Equilíbrio tem justiça e tem graça. A lei foi cumprida, Jesus assumiu o lugar da vítima, e depois de assumir o lugar da vítima, ele deu um conselho para ela, vá e não peques mais. É assim que a gente deve fazer. Se a gente conseguir chegar no ponto de ser uma igreja, uma comunidade, uma família, que
olho para as pessoas e falo, ó, pedrada não. Pedrada não, aqui não é lugar de tacar pedra. Aqui não é lugar de envergonhar ninguém. Aqui não é lugar de expor o pecado de ninguém. Aqui não. Aqui a gente entra num lugar. Essa semana eu conversei com uma galera que me ajuda a preparar as mensagens. Eu falei assim, ó, nós somos os caras que queimam o filme. Nós estamos dispostos a queimar o filme para salvar os que já estão com o filme queimado. Tem igreja que não precisa nem do diabo, né? Tem. Vários. Tem muito acusador, né? Então, essa é a nossa galera. Esse é a nossa vontade. Nossa vontade é ser o povo que queima o filme para salvar os que estão com o filme queimado já. Ah, eu não estou disposto a correr essa caminhada e tal. Realmente, é uma caminhada difícil. Mas é o que Jesus fez. Porque Jesus se arriscou a tomar pedrada. Então a gente se arrisca a tomar pedrada. Mantendo a lei, mantendo as coisas no caminho certo. E aí no privado, no particular, a gente conserta um ao outro. Não é eu conserto você. Porque eu também preciso ser consertado. A gente conserta um ao outro. Amém? Amém. Sei que essa mensagem vai dar bastante coisa para vocês discutirem durante a semana. Amém. Então aproveitem o grupo de conexão de vocês. E aí o meu convite é o seguinte: talvez você seja a pessoa que se encaixa no lugar da vítima ali, hoje. Porque todo mundo aqui, a maioria de nós é crente. Todo mundo já conhece essas histórias. Mas se você não conhecia essa história, talvez isso aí não falou contigo. Pô, eu sou essa mulher aí, me pegaram no meu pecado aí. Saiba que Jesus tem perdão para você também. Amém. Jesus tem perdão para todo tipo de pecador. Todo mesmo. Todo maiúscula, grifado, circulado. Todo tipo de pecador, Jesus tem perdão. Porque aquele que diz que não tem pecado mente para si mesmo. Então a gente precisa entender isso. Amém? Amém. Vamos orar? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que Deus tenha te abençoado. Enquanto a gente vai para casa hoje, lembre, se você tiver com pedra na mão, largue as pedras. Se você estiver sentado, levante. Se você estiver chorando, caminhe. Se você estiver no lugar do Espírito Santo, ponha-se no seu lugar. Melhor coisa que você faz.